Bom, pessoal, vou fazer a resolução de alguns exercícios aqui, tentando gravar de uma forma diferente. Então, vamos ver se vai prestar isso aqui. Um exercício aqui da FGV, eu peguei esses exercícios aqui na internet, não montei, professor Thiago Costa. Vamos lá, o que diz o exercício. Em um conversor catalítico, usado em veículos automotores, em seu cano de escape, para reduzir a poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é monóxido de carbono gasoso mais meio de O2 gasoso, formando CO2 gasoso. Sabendo-se que as entalpias das reações citadas a seguir são carbono grafite mais meio de O2 gasoso, formando CO gasoso, um ΔH de menos 26,4 kcal, e o carbono grafite mais O2 gasoso, formando CO2, gás carbônico gasoso, ΔH de menos 94,1 kcal. E aí vem as afirmativas. Pode-se afirmar que a reação inicial, ou seja, esta reação aqui, esta aqui do monóxido de carbono mais meio de O2 formando CO2, esta reação é exotérmica ou endotérmica, né? Ela absorve ou libera energia? E qual o valor? Então aqui, algumas informações a gente já pode eliminar, tá? Vamos fazer primeiro essa análise aqui para a gente relembrar as ideias de exotérmica e endotérmica. Será que essa letra A é possível ser verdadeira? Está afirmando aqui que a reação é exotérmica e absorve 67,7 kcal. Não pode, né? Porque exotérmica, exo é para fora, então essa primeira aqui já não pode ser. Ela está eliminada, porque contradiz aqui exo com absorve. Exotérmica e libera faz sentido. Este valor que a gente vai calcular depois. Exotérmica e libera faz sentido. Agora, é 120,5 ou 67,7? Endotérmica e absorve faz sentido? Faz sentido. Endotérmica e absorve, então essas duas também faz sentido. O que eu vou ter que definir aqui? Primeiro, se esta reação vai ser endotérmica ou exotérmica. Eu já falei em sala uma informação que vocês já poderiam jogar na moedinha aqui, tá? Mas depois eu vou relembrar, não agora. E a gente vai descobrir se ela é endotérmica ou exotérmica pelo valor do ΔH que a gente vai calcular aqui, ó. Então, como é que a gente vai resolver esta equação? A gente tem que conhecer este ΔH. Para a gente conhecer esse ΔH, a gente vai usar a lei de Hess, né? Como que a gente usa a lei de Hess? Eu tenho sempre uma equação problema, uma reação química que eu não sei o ΔH e eu quero descobrir. Esta reação química, ela vai me trazer aqui reagentes antes da seta e produto depois da seta. Beleza. E este exercício que envolve lei de Hess, ele vai me dar outras reações, 2, 3, 4 reações, onde eu tenho os mesmos componentes aqui e outras coisas, né? Os mesmos reagentes, produtos, ou às vezes ele vai estar nessas equações como reagente ou como produto. O fato é que a gente tem que pegar esta equação como modelo e verificar, eu preciso, para resolver essa questão, de CO gasoso como reagente. Então, o que eu faço? Eu olho nessas outras, encontro o CO. Não é esse, não é esse, é esse. Aparece CO em outro lugar? Aqui não e aqui não. Então, este CO aqui, eu preciso dele não como produto, mas como reagente. Então, o que a gente vai ter que fazer com essa equação aqui? A gente vai ter que escrever ela ao contrário, a gente vai ter que inverter essa equação. O2, eu preciso de meio de O2 aqui gasoso. Eu tenho meio de O2 gasoso aqui e tenho O2 aqui. Sempre que aparecer uma fórmula que eu preciso aqui em 2 ou mais lugares, você deixa por último, pula. Porque geralmente ela vai se acertar no final. Então pula o O2, vamos para o CO2 aqui. A gente precisa desse CO2 no produto. E eu tenho CO2 no produto. Outra coisa que a gente tem que observar é a quantidade. Eu preciso de 1 CO. Aqui eu tenho 1 CO, ok.
eu preciso de 1 CO2. Aqui eu preciso de 1 CO2. Aqui eu preciso de meio. Aqui eu tenho meio e 1, mas como eu falei, esquece ele porque aparece em dois lugares ao mesmo tempo. Então agora, como que eu vou fazer isso aí? Vou pegar uma outra folha aqui. Eu vou reescrever essas duas equações aqui, nesta folha de papel. Só que eu vou transformar essas duas naquela de cima, né? Para isso eu preciso pegar este CO e colocar ele para a esquerda da seta. Para isso eu inverto tudo. Dica que eu dou, comece com a seta e aí você pega o que está depois da seta, coloca antes CO, gasoso. E o que está antes da seta você joga para depois da seta. Carbono, grafite, vou abreviar aqui por GR, mais meio de O2 gasoso. Uma vez que eu fiz isso, que eu inverti, eu tenho que inverter o valor, o sinal desse ΔH. Então eu vou colocar agora que o ΔH não é mais o menos 26, ele vai ser o mais 26,4 quilocalorias, né? Então eu inverti a primeira equação, beleza? A segunda equação eu já tenho CO2 onde eu quero, então eu vou só repetir a segunda equação. Carbono, grafite, mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso. E como eu não fiz nada com ela, eu só repeti, eu vou repetir aqui o ΔH, menos 94,1 quilocalorias. Beleza? Então agora eu tenho o CO onde eu queria e o CO2 onde eu queria. E o O2, professor? Observe que agora o O2 ficou um à esquerda da seta e o outro à direita da seta. Então o que acontece quando eu tenho a lei de Hess e quando eu chego nesse ponto onde eu coloquei as coisas onde eu queria, né? As fórmulas onde eu queria? Eu vou somar essas duas equações. E como que funciona essa soma? Qual que é o padrão? A seta é a minha referência, né? Então essa seta vai ser a minha referência. Tudo que eu tiver a mesma fórmula, com a mesma informação aqui de estado físico, estado alotrópico, tudo que eu tiver do mesmo lado, exatamente igual, eu somo os valores, né? Se tiver um em cima e um embaixo, eu somaria. Se eu estivesse somando essas duas equações aqui, ó, meio de O2 mais O2, daria 1,5 de O2, né? Porque 1 mais meio, 1,5. Tranquilo. Se eu tiver coisas iguais em lados diferentes, observa aqui, ó, o carbono grafite, ele está à esquerda nesta fórmula, nessa equação de baixo, e está à direita na equação de cima. Então, quando isso acontece, eu cancelo eles, como se eles subtraíssem. Eu cancelo os dois, tá? Então, beleza, um carbono grafite cancelou com um carbono grafite daqui. Um estava no produto, o outro estava no reagente, eu cancelo. Só que e o O2? Tem O2 aqui e O2 aqui. Aqui eu tenho um O2. E aqui eu tenho meio O2. O que que faz? Se aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho meio, eu vou cortar este meio daqui com meio oxigênio daqui, meio O2. O que que vai sobrar então se eu tenho 1 e tirar meio? Vai sobrar meio, né? Eu cortei meio daqui, com aqui tinha 2 O2, né? Cadê meu dedo? Aqui, 2 O2. 2 O2. Se eu tiro um O2, fica só meio de O2, né? Então aqui, o que sobrou agora? Sobrou desse lado o CO gasoso, mais nada aqui. Aqui cortou, sobrou meio de O2 gasoso aqui. Nada mais antes da seta. O que sobrou depois da seta? Na equação de cima não sobrou nada. Na equação de baixo sobrou o CO2 gasoso. Agora observe. Esta equação, que eu reescrevi aqui pela soma das duas, equivale a esta equação problema aqui em cima. CO gasoso mais meio de O2 gasoso, formando CO2 gasoso. Beleza, qual que é o ΔH dessa equação então? É a soma dos ΔHs das duas equações que estão aqui. Então vai ser o mais 26,4, como é soma, mais o menos 94,1
E isso aqui vai me dar um ΔH de quanto? Então, observem aqui as respostas. Será que vai dar um ΔH de 120 ou vai dar um ΔH de 67,7? Vai dar um ΔH de menos 67,7 quilocalorias. Beleza? Agora aqui, este menos me diz que ela é uma equação endotérmica ou exotérmica? Ela é uma equação exotérmica. Ok? Por conta desse sinal negativo aqui. Então, a resposta certa qual vai ser? Ela é exotérmica e libera 67,7 quilocalorias. A resposta certa é a letra C. Ok? Beleza, parte 2 agora, exercício 2. O exercício da Unesp. A entalpia da reação 1. Reação 1 aqui. Não pode ser medida diretamente em um calorímetro, porque a reação de carbono com excesso de oxigênio produz uma mistura de monóxido de carbono e dióxido de carbono gasosos. As entalpias 2 e 3, a 20 graus Celsius e uma atmosfera, estão indicadas nas equações termoquímicas a seguir. Então, observem que é uma situação semelhante à do exercício anterior. São as mesmas reações químicas envolvidas, né? E aí tem aqui os valores em kJ e se pede duas coisas. Calcular a entalpia da reação 1 nas mesmas condições, ou seja, que condições? 20 graus Celsius e uma atmosfera. Por que ele dá essa informação, que o autor da questão dá essa informação? Porque o valor da entalpia ele varia de acordo com a temperatura e com a pressão. Tá? Então, isso aí tem que ser informado, tem que ser colocado de alguma forma. Se não for colocado, você vai subentender que são as mesmas condições, tá? Para poder resolver. Então, calcular a entalpia. Como que eu vou calcular a entalpia? Eu tenho que usar a lei de Hess. E para isso, qual que é a minha equação problema agora? Essa aqui, 2C sólido mais O2 gasoso, formando 2CO gasoso. Observe que aqui os carbono sólido não está dizendo se é carbono grafite, diamante, qual tipo de variação alotrópica a gente tem aqui. Mas não importa, para esse cálculo aqui a gente consegue fazer, porque o carbono grafite aqui, o carbono diamante, não interessa qual vai ser nesse caso aqui. Agora observe o seguinte, eu preciso de 2 carbonos sólidos à esquerda da seta, como reagentes. Só que nas duas equações que são dadas aqui, ó, em uma delas eu tenho carbono sólido, só que ele não está como 2, ele está como 1. Então, o que eu faço nesses casos? Tá? Então, eu vou começar aqui, vou colocar algumas informações nessa folha mesmo, não vou usar a folha em branco nesse momento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar toda essa equação aqui por 2. Tá? Por quê? Porque se eu multiplicar essa equação por 2, aqui vai ficar com 2 carbonos sólidos. E aí vai ficar de acordo com o que eu preciso aqui. Só que uma vez que eu multiplicar esta equação, eu tenho que multiplicar tudo. Vai ficar com 2O2, 2CO2 e vai ficar 2 vezes esse valor de ΔH. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 também o valor de ΔH. Beleza? Aí aqui eu preciso de 2CO gasoso na direita da seta, como produto. E eu tenho onde os 2CO gasosos? Eu tenho aqui na esquerda, como reagente. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que inverter esta equação. Então, eu vou invertê-la aqui, ó. O que está depois, eu jogo para antes da seta. 2CO2 gasoso. O que estava antes, eu jogo para depois da seta. 2CO gasoso mais O2 gasoso. Quando eu faço isso, o que eu tenho que fazer com esse valor de ΔH? Este ΔH aqui, ele troca de sinal. De menos 283, ele passa para mais 283 kJ. Ignora esse outro 2 aqui. 283 kJ. Então, quando eu faço isso aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho agora os 2C que eu queria antes da seta. Eu tenho o 2CO que eu queria depois da seta.
E tem os oxigênios, aqui eu preciso de um oxigênio. Só que o que acontece? Eu tenho oxigênio aqui e tenho oxigênio aqui. Uma situação semelhante ao que estava antes. O que acontece? Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, eu corto um daqui com um daqui. Se tinha 2 eu cortar 1, vai ficar quantos? Vai ficar 1. Basta cortar aquele 2 ali, pronto. 1O2 fica ali. Então eu tenho o carbono sólido, está aqui. 2 carbono sólido, ok. Antes da seta, eu tenho 1O2 aqui, ok. Só que se você observar antes da seta, ainda nessa equação de baixo, eu tenho o 2CO2. O que eu vou fazer? Eu vou cortar este 2CO2 desta equação que eu inverti com o 2CO2 dessa equação 2 aqui que foi me dada. Quando eu inverto, pessoal, eu posso pegar e ignorar esta equação que eu inverti, eu posso apagar ela, eu posso passar um traço, ela não me interessa mais. Depois que a gente faz a inversão, só interessa aquela que você inverteu, ok? Então, observa, antes da seta, agora eu tenho que só o C sólido e o O2 gasoso. Aqui, antes da seta, não tem mais nada. C sólido, 2C sólido mais O2 gasoso. Ok, depois da seta eu tenho o quê? Na primeira equação, aqui na equação 2, nada. Na outra equação eu tenho 2CO, que era o que eu precisava aqui. Feito isso, basta eu fazer essa conta aqui. Quanto que vai ser o ΔH dessa equação? Vai ser 2 vezes este menos 394 mais este 283. Correto? Então, este cálculo aqui, este ΔH, vai ser como? O valor aqui vai dar menos 505, o quê? Quilojoules por mol. Então, este é o valor da questão. Ok? Da letra A. Então, calcular o valor da entalpia. ΔH é menos 505 kJ por mol. Aí aqui a questão. Considerando o calor envolvido, classificar as reações 1, 2 e 3. Então, está pedindo 1, 2 e 3. Não essa que eu inverti, né? Está pedindo a 1, 2 e 3 originais. Então, se este aqui é menos, este aqui era menos e este aqui é menos, todas elas são equações exotérmicas. Por que são exotérmicas? Sinal negativo indica que está liberando o calor para o ambiente. Então, liberou calor exotérmico. Ok? Beleza? Próximo. O terceiro exercício dessa lista, também da Unesp, diz o seguinte. O peróxido de hidrogênio, H2O2, a famosa água oxigenada, é um líquido incolor cujas soluções são alvejantes e antissépticas. Esta água oxigenada é preparada num processo cuja equação global é o H2 gasoso mais O2 gasoso, formando H2O2 líquido. Dadas as equações das reações H2O2 líquido se transformando em H2O, água líquida, mais meio de O2 gasoso, com seu respectivo ΔH, e 2H2 gasoso mais O2 gasoso, formando 2H2O líquido, com o respectivo ΔH, pergunta-se, qual o ΔH da reação do processo global? Qual é essa reação do processo global? Nada mais é do que esta reação que está aqui. A gente vai chegar nela utilizando a lei de Hess. Agora observe o seguinte, o que eu preciso para fazer a lei de Hess? Sempre é o mesmo padrão. Eu tenho que olhar a minha equação problema. Esta aqui é a minha equação problema. É esse ΔH que eu quero saber. Então eu tenho que pegar essas outras equações que me são fornecidas e ajustá-las de modo que cada fórmula que eu tenho aqui apareça nessas equações do mesmo lado da seta e na mesma quantidade que eu tenho aqui, tá? Então vamos lá, onde que eu tenho H2 gasoso? Tenho na primeira equação aqui? Não, eu tenho nessa. Só que olha o detalhe, aqui estão 2 H2 e eu só preciso de 1 H2. O que eu faço então? Ué, se eu preciso de 1 apenas e aqui tem 2, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir toda esta equação por 2. Se eu dividir toda essa equação por 2, o que vai ficar? 2 dividido por 2. Isso aqui vai cortar e vai ficar 1. Se eu dividir 1 por 2, vai ficar 1 sobre
2, vai ficar meio. Se eu dividir 2 por 2, o que vai acontecer? Isso aqui vai cortar, vai ficar 1. Então, dividir 2 por 2 deu 1, 1 por 2 deu meio, 2 por 2 deu 1. E o que eu faço aqui? Eu tenho que pegar isso aqui tudo e dividir por 2 também. Então, não vai ser mais menos 572, vai ser menos 572 dividido por 2. Beleza? Então, resolvi o problema do H2. Ó. Eu precisava de um H2 na esquerda. Está aqui um H2 na esquerda, um H2 na esquerda da seta. Lembra-se que eu falei, o O2, que vai aparecer bastante em lei de Hess, tá? Deixa ele por último, porque ele aparece, eu preciso de um aqui, só que ele aparece meio desse lado e meio desse lado. Então deixa ele aí, ele aparece em 2 lugares, esquece ele por enquanto. Vamos lá, o H2O2 líquido, ele precisa estar como produto na direita. E eu só tenho H2O2 líquido nesta equação aqui, e ele está à esquerda. O que eu tenho que fazer? Mantenho a seta no lugar, o que estava antes eu coloco depois, o que estava depois eu coloco antes. Então, o H2O2, que era reagente, vira produto. H2O2 líquido como produto e o restante vai como reagente. Então, H2O líquido mais meio de O2 gasoso. Então, depois que eu inverti isso aqui, o que eu faço com esse ΔH? O novo ΔH vai ter o sinal inverso, de menos 98 vai para mais 98 kJ por mol. Depois que eu fiz isso, inverti, eu confiro aqui, ó, eu preciso de H2O2 na direita da seta, H2O2 na direita da seta. Beleza, fiz isso, eu ignoro essa equação aqui, ó. Ela morreu pra gente. Ela não vai servir mais para o cálculo do ΔH, para eu cortar aqui, para nada. Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Somar as equações de modo que ela se transforme nessa daqui. Eu tenho que ir eliminando as coisas ou somando as coisas de acordo com cada situação que eu tiver aí. Então, ó, o H2 está aqui, beleza. H2 fica aqui, ok. Observa que eu preciso de um O2. E onde que eu tenho O2? Antes da seta eu tenho meio e aqui antes da seta eu tenho meio. Quanto que dá meio mais meio? Meio mais meio dá 1. Então aqui ele não vai cortar. Por que ele não vai cortar? Porque este está antes da seta e este também está antes da seta. O mesmo lado da seta eu somo. Meio mais meio dá 1. Beleza. 1 O2. E eu preciso do H2O2 líquido. Beleza, tá aqui o H2O2 líquido. Só que tem um detalhe, tá sobrando coisas aí. Antes dessa seta eu tenho água líquida. Só que depois dessa seta eu também tenho outra água líquida. Uma água líquida aqui, uma água líquida aqui. O que eu faço? Coloco, corto elas. E o que sobrou foi justamente o que está aqui, ó. Na equação de cima, esse meio de O2 somou com esse meio de O2 na equação de baixo e deu esse 1 O2. O H2 que estava aqui está aqui. E o H2O2 líquido está aqui. Então, tudo correto. O que eu faço agora? Pego lá a minha mente super antenada em matemática, divido esse 572 por 2, que vai dar aqui 286 negativo, e o ΔH aqui vai ser o quê? O ΔH desta equação, ele é a soma dos dois ΔHs. Esse aqui que eu tive que inverter e ficou positivo, mais 98, menos o que eu dividi por 2, 286. Então, isso aí vai dar para a gente o valor de menos 188 kJ por mol. Né? Então, a resposta aqui, menos 188 kJ por mol. Tranquilo? Percebam que é sempre o mesmo padrão. É um padrão que vai se manter aí na lei de Hess. Você tem uma equação problema, duas ou mais equações que você vai ter que trabalhar com elas. Como que você vai trabalhar? Você vai inverter a equação, invertendo produtos com reagentes, e com isso troca o sinal. Você pode multiplicar por um número, ou você pode dividir por um número. Fazendo isso, você soma a equação, aquilo que tiver igual do mesmo lado da seta nas diferentes equações, você soma. Tanto faz estar igual ambos na esquerda ou ambos na direita.
E se tiver um na direita e um na esquerda, você corta. Como aqui, um na direita e um na esquerda, cortou. Lados iguais, somou. Beleza? Agora vem a questão, né? Essa reação é exotérmica ou endotérmica? Qual reação? Esta reação aqui, ó, H2 gasoso mais O2 gasoso, formando H2O2 líquido. Ela deu um valor de ΔH negativo, então ela é exotérmica. E como que você justificaria essa resposta? Porque o ΔH é menor que zero. Se você escrever isso aqui na prova como justificativa, porque o ΔH é menor que zero, tá certa a sua resposta, ok? Tranquilo, vamos para a próxima então. Aqui uma questãozinha da FATEC. As transformações representadas a seguir referem-se à formação da água. Então tá aqui o H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, formando H2O líquido, o respectivo ΔH. O H2 gasoso mais meio de O2, formando H2O gasoso. Então observe que nesta equação formou água líquida, nesta equação a reação formou água gasosa e o seu respectivo ΔH aqui. E aí vem a questãozinha, né? Para vaporizar 180 gramas de água são necessários, e aí ele coloca aqui, né, valores. Quantos quilojoules seriam necessários para vaporizar? Então vamos lá, o que significa vaporizar? Vaporizar significa transformar em vapor. Observa aqui que não existe uma equação problema. As duas equações que foram dadas na questão estão com seus respectivos valores de ΔH. Mas esse exercício deu uma dica. Então, o problema aqui é a vaporização da água. O que é a vaporização da água? É a água líquida passar para o estado de vapor, né? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Como que vai funcionar a nossa equação problema? Ela vai ser a água líquida se transformando na água gasosa. É este ΔH aqui que a gente vai querer saber. Mas tem um detalhezinho aqui que no final a gente vai ver, ó. Eu não quero saber para qualquer quantidade de água, eu quero saber para 180 gramas de água. Tá? Por isso que ele forneceu essa informação aqui pra gente, ó. 18 gramas por mol. Tá? 1 mol de água tem 18 gramas. Então, de cabeça aqui a gente já faz, né? 180 gramas equivale a quantos mols de água? 10, né? Então, 1 mol de água tem 180, tem 18, 180 vai ter 10 mol de água. Então, eu quero saber para vaporizar 10 mol de água, qual vai ser a energia necessária, né? Então, como que eu vou descobrir qual desses valores que vai ser? Primeiro, eu tenho que achar o ΔH para essa equação aqui, para 1 mol de água. Como não tem nada aqui, é 1. Então, 1 mol de água vai ter um ΔH X aqui que a gente vai descobrir. Para isso, o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho que ter água líquida à esquerda da seta. A água líquida está nessa equação, só que está à direita. O que eu tenho que fazer? Inverter essa equação. Então, vamos inverter a equação. Coloco aqui o H2O líquido, formando H2 gasoso mais meio de O2 gasoso. Feito isso, o que eu vou fazer com esse ΔH? Mais 286 kJ por mol de água líquida. Né? Beleza. Aqui, ó, não vou ter que fazer mais nada, né? Ó, porque é uma água líquida à esquerda que eu quero. Aqui, ó, uma água líquida e é uma água gasosa à direita que eu quero. Como eu inverti essa equação, o que eu faço com ela? Eu ignoro essa equação aqui. Ela não vai me servir, via de regra, não vai me servir para mais nada. Eu vou trabalhar agora com essa equação que está invertida e essa equação que eu não precisei fazer nada com ela. Então, a água líquida está aqui, a água gasosa está aqui, que eu preciso, está aqui. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que eliminar ou somar algumas outras coisas. Como eu só quero água líquida e gasosa, eu tenho que eliminar as outras coisas. Observa aqui, ó. Eu tenho nesta equação H2 gasoso como produto e nessa equação eu tenho H2 gasoso como reagente. Se um é reagente e o outro é produto, eu corto. Lados diferentes da seta, corto. Eu tenho meio de O2 aqui como reagente antes da seta e meio de O2 depois da seta. Então, o que eu faço? Corto esse com esse. E aí eu tenho apenas na equação de cima a H2O líquida, está aqui. E na equação de baixo apenas a H2O gasoso, que está aqui. Como que eu calculo esse ΔH, então? Eu pego o valor de ΔH de cima, mais 286, e somo com o ΔH da equação de baixo, menos 242.
Isso aqui vai me dar o valor de quanto? Quanto que dá? 286 menos 242. Vai me dar 44 quilojoules por mol. 44 quilojoules por mol. Então é para 1 mol. Eu tenho 1 mol de água aqui na pergunta? Não. 1 mol de água são 18 gramas. Eu tenho 180. Então isso aqui equivale, 180 gramas equivale a 10 mol de água. Então, se para 1 mol de água são 44, quanto que vale o ΔH para 10 mol de água? 440. 10 vezes mais. Beleza? Então, essa foi a questão 4. A questão 5 aqui, da UNB adaptada. Cerca de 90% do ácido nítrico, principal matéria-prima dos adubos à base de nitratos, são obtidos pela reação de oxidação da amônia pelo O2, em presença de catalisador platina, com 5% a 10% de paládio ou de ródio, ou de ambos, a uma temperatura de 950 graus Celsius. A reação é representada pela equação. Então, tem uma equação aqui, a produção do ácido nítrico. Então, 6 amônias gasosas mais 9 de O2 gasoso forma 2HNO3 gasoso, que é o ácido nítrico, mais 4 NO, que é o monóxido de nitrogênio, mais 8 águas gasosas. Esta reação aqui ocorre nas seguintes etapas. Então, são 3 etapas. Então, até agora, os exercícios traziam 2 etapas apenas. Agora, a gente está com 3 etapas. Não se assustem, a lógica é a mesma. Então, o que eu tenho que fazer? Observar onde está o que eu quero. Então, 6NH3 antes da seta. Eu tenho 6NH3 antes da seta. Olha o O2, eu preciso de 9 aqui. Só que eu tenho 15 meios aqui, 3 meios aqui e nessa última não aparece nada. Então não mexe com o oxigênio. Esquece, ele aparece em 2 lugares nas equações que foram dadas pra gente. Então vamos observar agora, pula o oxigênio. Então eu quero 2HNO3 aqui. Onde que aparece HNO3? Não aparece nessa, não aparece nessa, aparece nessa última aqui. Como? Aparece aqui. Em que quantidade? Exatamente na quantidade que eu preciso. 2HNO3, aqui eu tenho 2HNO3. Então aparece na mesma quantidade e do mesmo lado da seta, né? E aí eu tenho 4NO aqui na minha direita. E aí eu tenho 6NO desse lado. E aqui eu tenho 3NO desse lado. E aqui eu tenho 1NO desse lado. Observe que o NO aparece em 1, 2, 3 lugares, né? Vamos pular ele agora. Apareceu mais de um lugar, pula. Vamos para a água. Ó, água aparece aqui e aqui, né? Então aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 8. E, professor, e agora, né? Como que eu vou trabalhar se eu tenho agora o oxigênio, o NO e o H2O em mais de um lugar? Agora é só somar. Tudo já está certo. Vamos conferir, tá? Eu não preciso dividir, multiplicar por nada. Eu não preciso inverter nenhuma equação. Todas elas já estão prontas para a gente poder fazer o que pede aqui o exercício, que é calcular em quilojoules a variação de entalpia correspondente à síntese de 1 mol desse ácido. Aí vem o detalhe, ó, é a síntese de 1 mol desse ácido, né? Desse ácido aqui. Só que aqui é o valor de 2. Então, o que eu posso fazer para não ter tanto trabalho de ter que dividir todas as equações por 2? Porque se eu quero para 1 e aqui tem 2, eu teria, né, que dividir tudo, esta equação aqui, e consequentemente todas as outras por 2. Dá muito trabalho. Então, o que você faz? Você aplica a lei de Hess, vai obter um valor, e esse valor vai ser para 2HNO3. Se eu quero saber para 1, basta dividir o meu resultado final por 2, né? Então, ó, vamos observar aqui, ó. Se eu tenho já o 6NH3 onde eu quero e o 2HNO3 onde eu quero, as outras coisas todas já vão estar acertadas. Então, vamos começar aqui pela água, que está mais fácil de ver, ó.
eu preciso de 8 águas. E eu tenho água aqui na quantidade de 9, depois da seta. E aqui eu não tenho água. E aqui eu tenho água antes da seta na quantidade de 1. Lugares diferentes, lados diferentes da seta. Subtrai. Se eu tenho 9 aqui e 1 aqui, corta essa água daqui. Cortou 9, tirou uma, ficou 8. Pronto, 8 águas. Né? Então, essa água cortou daqui, tirei uma daqui, 9, fica 8. Vamos para o NO agora. Aqui tem 6 desse lado. Aqui tem 3 do outro lado, da esquerda. Só que aqui tem 1 na direita. Então, o que eu vou fazer? Lados iguais, soma 6 mais 1, 7. Então, na verdade, na direita aqui eu tenho 7 NO. 7 NOs desse lado, menos 3 NOs desse lado. O que vai acontecer? Então, vai sobrar 4 NO, que é o que eu tenho aqui. Então, esse 3 aqui vai cortar com 1 daqui, falta cortar 2. Corto 2 aqui, 6 tira 2, fica 4. 4 NOs que estão ali. Agora, como que vai fazer aqui, ó? Oxigênios, que é o que está sobrando aqui agora, são os oxigênios, né? Também, tem mais uma coisinha sobrando. 15 meios e 3 meios. E agora, quanto que dá 15 meios e 3 meios? Né? Então, é só você soma, né? Soma de frações aqui, mesmo denominador, você soma 15 mais 3 dá 18. 18 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 9. Então, pronto, o oxigênio já está certo também, né? O que está sobrando aqui agora? Está sobrando esse NO2 aqui, ó. Esse NO2 está sobrando aqui e esse NO2 também está sobrando. Então, os oxigênios foram somados, as águas aqui foram subtraídas, o NO foi tudo subtraído. Só falta para eu resolver cortar este NO2 aqui, que são 3, com esses 3 aqui. Então, ó, o 6NH3 está aqui, as águas eu somei 3 meios e 15 meios, deu 9 O2. Antes da seta era só isso. Depois da seta eu tenho 2HNO3, está aqui. Eu tinha 4 NO, preciso de 4, tinha 7 aqui, 6 mais 1, 7, 3 aqui, 7 menos 3, sobrou 4 desse lado. Água eu tinha 9 aqui, cortou com uma dali, ficaram 8 águas. Ou seja, essas equações, embora possam ter botado medo aí de vocês na hora que vocês olharam, não precisei fazer nada aqui, não precisei mexer em nada. Então, como que vai ser a minha soma aqui? Eu vou pegar simplesmente somar esses ΔH. Menos 3, 1, 3, 5, 9, mais com menos vai dar menos, né? Menos 170, mais com menos aqui vai dar menos 135. Então, os sinais iguais, eu vou somar aqui. 9 com 5, 14, vai 1. Aqui dá 10 com 5 mais 1, 16, vai 1. Aqui 5 mais 1, 6. E tinha um ali, 1664. Todos os sinais iguais, negativo. Então, menos 1664, o quê? Quilojoules. Ok? Só que isso aqui, ó, é um ΔH para esta reação aqui. Este ΔH é o ΔH desta reação aqui, certo? Menos 1664 kJ. Só que esta reação aqui é para 2 mol do ácido. E a pergunta tá para 1 mol do ácido. Então, a resposta que teria ser dada para esse caso aqui vai ser o menos 1664 dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto, galera? Menos 832 quilojoules. Beleza? Fácil, né? Vamos para a última questão dessa folhinha aqui. Questão da FUVEST. Benzeno pode ser obtido a partir de hexano por reforma catalítica. Considere as reações da combustão. Então, o H2 gasoso mais meio de O2 formando o H2O líquido. Observe que aqui agora, ó, ele só escreveu calor liberado. Ele não deu o valor de ΔH, né? Mentira, deu sim, né? O que é um calor liberado? Liberado é um processo exotérmico.
né? Então, o meu ΔH aqui, quanto que é? Meu ΔH é menos 286 kJ por mol de combustível. Que combustível que é esse? H2, né? Aqui a mesma coisa, ó, C6H6 líquido. O que é o C6H6? É o benzeno, tá? Vocês vão conhecer essa fórmula aí quando vocês estudarem Química Orgânica. No IFMS, a Química Orgânica inicia na Química 5, próximo semestre, de quem passar aí. Então, benzeno líquido mais 15,5 de O2 gasoso forma 6CO2 gasoso mais 3H2O líquido. Calor liberado, então meu ΔH menos 3,268 kJ por mol do combustível. No primeiro exercício eu comentei, né, que tinha uma outra forma aqui de você saber se era, vamos voltar aqui o exercício, para a gente poder fazer esse link. Lá no primeiro exercício dessa sequência, eu comentei aqui que seria possível a gente já definir aqui e jogar na moedinha, né? A partir daquela ideia aqui, ó, exotérmica absorve, incoerente, então a gente já cancelou. As outras faziam sentido, ó, exo libera, endo absorve. Só que quando a gente olha para uma equação como essa, se vocês lembrarem disso, vai facilitar, por exemplo, para resolver questões como essa, onde você pode, de forma mais rápida, eliminar algumas. Toda reação de alguma coisa com o O2, 99% das vezes você pode colocar com tranquilidade que vai ser uma reação exotérmica, tá? Porque basicamente a reação com o O2, ela é uma combustão, né? Então aquilo que reage com o O2 é um combustível, o oxigênio é um comburente e esta reação vai ser exotérmica. Então aqui, ó, a gente já eliminaria, se a gente lembrasse dessa informação, de que reação com O2 é uma combustão, a gente já eliminaria essas duas que estavam dizendo que era endotérmica. De forma semelhante aqui, né? Então, ó, todas as reações aqui estão, ó, combustível, combustível e combustível. Por quê? Porque estão reagindo com O2, né? Então, este combustível quem é? Esse aqui é o tal do hexano, tá? Então, o hexano, ele é o C6H14, mais 19,5 de O2 gasoso forma 6CO2 mais 7H2O líquido, né? E aqui pode-se afirmar, então, que na formação de 1 mol de benzeno a partir do hexano A. E agora, José? Então, vamos lá. Vamos verificar aqui, ó. O que eu preciso para transformar 1 mol de C6H6 líquido em 1 mol, C6H14 de hexano em o benzeno a partir do hexano, né? Então vamos fazer de novo aqui. É o C6H14 líquido. Então eu quero criar benzeno a partir do hexano. Então o hexano vai ser o meu reagente. O que eu preciso fazer com o C6H14 para ele se transformar no C6H6 líquido? Então, o exercício não deu aqui para gente qual é a equação problema. Mas ele falou que eu quero transformar, eu quero pegar e fazer a formação do benzeno, C6H6, ele é produto, a partir de 1 mol do hexano, C6H14 líquido. Então, qual que é a diferença dessa para essa, galerinha? Qual que é a diferença? A diferença está aqui, ó, né? C6, H14, H6. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que tirar hidrogênios. Só que numa equação química, a gente não pode colocar aqui menos H2. A gente tem que fazer o quê? Isso aqui vai gerar, além do C6H6 líquido, vai me gerar uma quantidade de H2 gasoso, né? Então, quantos H2 gasoso? Qual que é a diferença aqui de 6 hidrogênios para 14 hidrogênios? São 8, né? São 8 de diferença. 8 H2? Não, são 8 hidrogênios. Como cada gás hidrogênio são 2 Hs, eu vou ter aqui
4H2. Essa é a diferença. 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Então, é isso que eu vou ter aqui, ó. Como reagente, eu vou ter o C6H14 líquido. Como produto, eu vou ter o C6H6 líquido e o 4H2 gasoso. Então, essa é a minha equação problema que o exercício não me deu, né? Então, vamos lá. Eu preciso do C6H14 líquido à esquerda da seta. C6H14 líquido à esquerda da seta. Beleza, ele já está ali onde eu quero. Eu preciso do C6H6 líquido depois da seta. Então, aqui eu tenho C6H6 líquido antes da seta. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter a primeira equação ali, a equação do meio. Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar e desenhar ela aqui. Vou pegar o 6CO2 gasoso mais as 3 águas líquidas que estavam depois da seta. Vou colocar elas antes da seta. Vou pegar o C6H6 líquido, vou jogar depois da seta, mais o 15,5 de O2 gasoso, vou jogar depois da seta. E este ΔH, que era para ser liberado negativo, ele passa a ser mais 3.268 kJ por mol. Opa, saiu da tela ali. Mais 3.268 kJ por mol. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou lá e ó, cancelo a minha equaçãozinha. Eu acabei de inverter ela. Por que eu inverti, professor? Porque eu precisava do C6H6 líquido depois da seta. Ok? E aí, o que eu tenho ainda? Eu tenho aqui, ó... eu fiz essa marcação aqui. Eu tenho o 4H2 gasoso depois da seta. Onde que aparece o 4H2 gasoso? Ele está na primeira equação aqui, ó. Tá? Só que ele está desse lado esquerdo e eu preciso dele no lado direito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter isso aqui. E não basta inverter. Por quê? Aqui eu tenho 1H2 e aqui eu tenho 4H2. Então, nessa aqui eu vou ter que fazer duas coisas com ela. Uma, eu vou ter que inverter. Então, o H2O líquido, que era produto, passa a reagente. E o H2 gasoso e o meio de O2 gasoso passam para produto. Então, coloquei o H2, que eu preciso como produto, coloquei ele aqui como produto. Só que aqui eu preciso de 4 e aqui eu só tenho 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo isso aqui por 4. Multiplica tudo por 4. Quanto que dá 4 vezes meio? 4 vezes o meio, isso aqui vai cortar tudo e vai me dar 2 O2, né? 4 dividido por 2, 2. Como eu inverti e multipliquei por 4, o que eu vou ter que fazer com esse valor aqui? Eu vou ter que inverter o sinal mais 286 e vou ter que multiplicar isso aqui por 4. Isso aqui vai me dar um valor, 286 vezes 4, vai me dar um valor de mais 1.144 kJ por mol de combustível, né? Então, observe que agora eu estou trabalhando com este valor aqui, que eu tive que inverter e multiplicar por 4. Estou trabalhando com este valor aqui, que eu precisei apenas inverter a equação. E esta equação aqui eu não precisei fazer nada. Por quê? Porque ela já está aqui, ó. O que eu queria está aqui. Opa, aqui. Né? Então, belezinha. Agora que eu vou somar ou subtrair as coisas aí. Então, beleza. Vamos lá. Por partes. Então, o C6H14 que eu preciso já está aqui. Ok. Não vou mexer em nada. Eu tenho que dar um jeito nesses O2 aqui, nesse CO2, nesse H2O, que ele não aparece aqui, ó. Ele não é interessante. Então, vou ter que eliminar o O2, o CO2 e a água do meu esquema aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos passar a cortar as coisas. Aqui, uma vez que eu inverti, eu esqueço essa equação e eu vou trabalhar agora. Eu tenho 4 águas aqui antes da seta, né? E aí eu tenho... Onde que tem mais água? Água eu tenho mais... Nesta equação que eu tive que inverter, eu tenho mais 3 águas aqui antes da seta. Então, 4 águas daqui
com 3 águas daqui dá 7 águas, correto? Antes da seta. Então, eu tenho 4 águas antes da seta na primeira equação e eu tenho 3 águas antes da seta na segunda equação. E na última equação eu tenho 7 águas à direita. Observa, ó, 4 mais 3, 7 de um lado, 7 de outro. Então, esta água daqui, somada com aquela ali, dá 7. E subtraída com essa água da direita aqui, da última reação, vai eliminar. Aí eu tenho 4H2, beleza, 4H2 deixa ele lá, eu preciso dele aqui. Só que esses 2O2 aqui, eu não preciso deles não, vou ter que dar um jeito de eliminar, né? Então eu tenho 2O2 aqui, ó, depois da seta. Nessa aqui, ó, eu tenho 15,5 de O2, né? E aqui eu tenho, antes da seta, 19 meios de O2. Então, como que eu tenho agora? Eu tenho de um lado 19 meios e do outro lado eu tenho 2O2 mais 15 meios de O2. E agora, quanto que dá 2 mais 15 meios? Né? Quando eu aprendi matemática, a gente fazia isso aqui, ó, né? Quando eu ia somar, 2 vezes 2, 4, mais o valor de cima. 4 mais 15, 19 meios. Então, 2 mais 15 meios dá 19 meios. Minha bateria está acabando. Espero que eu consiga, a bateria da câmera. Espero que eu consiga concluir aqui. Então, o que importa aqui é que este O2, este 2O2 somado com este 15O2 vai dar 19 meios e vai cortar com esses 19 meios daqui. O que sobra? 6CO2 à direita aqui, 6CO2 à esquerda aqui. Corta esse CO2 com esse CO2. Nessa bagunça toda, o que sobrou, pessoal? Apenas C6H14, os 4H2 aqui, e nesta equação o C6H6 líquido. Então, sobrou exatamente o que eu precisava aqui. O que eu tenho que fazer, então? Somar todos aqueles ΔHs ali. Então, eu vou pegar o mais 1144, tá acabando a bateria, e a tinta da minha caneta, né? É a tal da lei de Murphy, ok? A tal da lei de Murphy é feroz. Então, vamos pegar aqui agora uma caneta vermelha, que foi a primeira que eu achei aqui. Então, pego esse mais 1144, que eu tive que inverter e multiplicar. Pego esse mais 3268, e este aqui eu não precisei fazer nada, se ele é calor liberado, ele é menos 4163. E vou somar tudo isso aí. Então, primeiro eu vou somar aqui, ó, 1144 mais o 3268 dá um valor de 4.412 positivo. Se eu subtrair o 4.163 positivo, vai me dar negativo, vai me dar um valor de 249 quilojoules positivos. Por que positivo? Né? Então, aqui, ó, esses dois valores me dá mais 4.412 positivo, menos 413, 4.163 dá mais 249. Faz sentido isso, professor? Faz, né? Porque para a gente produzir isso aqui, a gente tem que fornecer energia para o hexano. A gente tem que aquecer isso a temperaturas bastante elevadas na presença dos catalisadores que foram citados aqui. Aí eu consigo fazer a transformação em hexano. Então, é um processo que consome uma determinada quantidade de energia, que a gente calculou aqui como mais 249 kJ. Então, ela é uma reação que absorve 249 kJ. Ok? Então, eu vou colocar esses vídeos aí à disposição de vocês.